Meu nome é Adriano Portela. Estudei na ESO de 2002 até o ano de 2006. Agora eu sou produtor nacional aqui da Rede TV, também trabalho com cinema e literatura. Bom, eu chego 6 horas da manhã aqui na Rede TV, dou uma levantada nas notícias, né, do que está acontecendo, o que está rolando no Grande Recife, matérias que têm um gancho nacional, que sirva de exemplo para o restante do país. Passo as pautas para São Paulo, para a chefia de redação em São Paulo, as pautas são aprovadas ou não, passo as informações para os repórteres e coloco as equipes na rua. As equipes vão para os devidos locais, depois voltam com o seu material. A gente dá uma olhada, dá uma checada, bate uma bola com os editores-chefes lá de São Paulo e passa todo o material. E isso leva durante toda a manhã, entre a produção da pauta, a produção dos relatórios, né, o contato com a equipe na rua, o deslocamento da equipe, desde equipamento que a gente vê se está funcionando, se não está, a matéria que vem, pegar imagem, às vezes com outra emissora que a gente não consegue fazer tudo porque é uma equipe reduzida. Então esse é o meu dia a dia na Rede TV de 6 horas e vou embora por volta de 1h30, 1h40, no máximo 2 horas, exceto quando tem uma matéria especial, uma visita da presidente, ou a Copa das Confederações, ou a Copa do Mundo, que a gente fica, né, até mais tarde, não tem hora para largar. Ou uma catástrofe como aquela, por exemplo, uma chuva que dá aqui, enche tudo, a gente fica preso até tarde trabalhando. Fora daqui, eu trabalho com outras coisas também ligadas à comunicação. Produção de curtas-metragens. Eu recentemente fiz meu 5º filme, chama-se Um Passo à Frente, traz um legado deixado por Chico Sainz, é uma ficção com documentário. A gente fez uma estreia no São Luís e agora está colocando nos festivais, né? Fiz outros filmes e comecei essa carreira, digamos assim, de filmes lá na ESO, com um documentário chamado A Menina Sem Nome, né, que rodou bastante festival, foi finalista no Festival do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro. Também na ESO eu fiz o Sobrado de São José, que foi uma ficção com todo o suporte lá da universidade. E a partir desses 2 filmes realizados lá, fui fazendo outros. Um deles chama-se Reverso, ganhou o prêmio de melhor curta da Rede Globo Nordeste no programa, no festival que teve do programa Agora Curta, e venho desenvolvendo outros trabalhos no audiovisual. Também desenvolvo um trabalho na literatura, que foi a produção do meu romance chamado A Última Volta do Ponteiro, que no ano passado ganhou o Prêmio Internacional José de Alencar de Literatura pela União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. E agora ele está sendo adaptado para o teatro, a dramaturgia, e deve estrear no 2º semestre. E atualmente estou escrevendo o 2º livro, o 2º romance está em fase de produção, e o filme estou colocando nos festivais para ver o caminho que ele vai trilhar. A universidade é a descoberta do curso, né? Quando a gente começa a descobrir as coisas, por exemplo, quando a gente criou o nosso primeiro programa de rádio, uma rádio intervalo que tinha na ESO, a gente criou rádio teatro e foi fazendo as coisas acontecerem e descobrindo, né, os termos, as palavras, o mexer, o fazer a coisa no momento. Então, meus colegas de profissão que hoje estão espalhados em outros sistemas de comunicação, como o Elias, que está lá no Sistema Jornal do Comércio, a gente junto montou um programa de rádio, criou e foi fazendo aquela coisa ganhar corpo. Até hoje a gente comenta sobre esse programa de rádio, já fez projetos sobre isso, mostrou insight para outras pessoas. E a partir daí vem desenrolando a carreira jornalística, né? Fiz uma matéria sobre pedofilia na Polícia Federal, e o filho do rapaz foi preso, e a gente teve que ir na casa do pai dele fazer imagem, porque ele morava com o pai. Quando a gente chegou para fazer essa imagem, o pai chegou numa moto, tirou o capacete, jogou o capacete no chão, perguntou quem era o chefe da equipe, né? Aí o cinegrafista e o motorista apontaram, é ele, para mim. Aí eu já fiquei olhando assim, ele falou porque não queria fazer imagem do filho dele, aí apaga, a gente não apaga, apaga, não apaga, apaga, não apaga, até que ele puxou o revólver, apaga, eu disse, agora eu vou apagar. Aí a gente acabou apagando a imagem, que eu não ia morrer, né? Por causa de uma matéria, apagamos a imagem. Eu sei que depois eu fui parar na sala dele, conversando
Porque eu fui fazer, o jornalista ele também tem que fazer a sua parte, porque depois o cara ficava me marcando, me encontrava comigo na rua aí, me matava ou atirava. Eu fui conversar, explicar a situação da gente, ele explicou a situação dele, a imagem, infelizmente, teve que ser apagada, né? Quando você chega na redação, fica todo mundo tirando onda, mas depois passa, e são momentos que você vai ficando. A gente tem que tratar bem todo mundo nessa profissão da gente. Eu fiz matéria com preso, que tempos depois, eu fazendo uma matéria para a TV Jornal Meio Dia no Correio, passou um preso. Aí disse, Adriano, tudo bem, já estou solto, fui solto. Aí se você chega na delegacia com desdém, trata mal aquele cara que está preso ali, depois aquele cara solta, vai se encontrar como se encontrou comigo, se você tratou mal, você imagina mais ou menos o que vai acontecer para o seu lado. Então são fatos que ficam na memória da gente. Levei muita coisa da ESO, porque tem todo um aparato, pelo menos na minha época, eu acho que ainda tem um aparato profissional de equipamentos, né, de professores qualificados da minha época, que ainda estão hoje, e a gente leva toda uma gama de conhecimento, a gente teve os estúdios para a gente, quando a gente é estudante, a gente brincar, né? De brincar de comunicação. Hoje a gente trabalha, sério, na faculdade a gente brincava de comunicação e aprendia, então a gente levou muita coisa boa, as histórias que ficam dos corredores, dos estúdios, das rádios, das coisas que a gente vem fazendo, sempre fica interessante para nossa mente. Bom, quando eu estava na faculdade, comecei estagiando dentro da própria faculdade, tinha um portal chamado oxente.com.br de notícias. Depois eu parti para estagiar na Prefeitura de Olinda, no Departamento de Comunicação, no Departamento Multimeios, que era da Rádio Escuta. Depois eu passei para a redação do site, as matérias do site da Prefeitura de Olinda. Depois eu fui estagiar na Estação TV, Canal 14, né, como repórter, ainda na estação. Da estação fui estagiar no Sistema Jornal do Comércio, na TV Jornal, fazer aquela seleção, tem um monte de gente, né, que faz aquela seleção para ficar algumas pessoas. Aí fiquei na TV Jornal, estagiando na TV Jornal. Depois fui prestador de serviço na TV Jornal, quando já estava me formando. Depois fui contratado pela TV Jornal. Depois saí da Jornal, fui para a TV Golfinho, em Noronha. Da TV Golfinho voltei para a TV Clube, passei um tempo na TV Clube. Depois voltei novamente para a Jornal, só como prestador de serviço. E depois a Rede TV me chamou, aí vim para cá e faz uns 3 anos que eu estou aqui na Rede TV. Bom, eu escolhi jornalismo porque pode parecer clichê, mas é uma maneira da gente prestar algum serviço, alguma coisa, fazer alguma coisa de útil para a sociedade. Quando a gente trabalha para uma empresa, a gente não tem muito essa consciência de que está prestando um serviço para a sociedade. Hoje, com a internet, com a rede de comunicação super aberta, a gente passa a ter mais essa sensibilidade. Por exemplo, eu tenho um portal na internet chamado parlatório.com. Nesse portal, eu tenho uma coluna na terça que escrevo lá o que eu quero e eu presto um serviço para a sociedade, do que eu estou achando, das notícias, do que é legal, do que é interessante, do que não é. Tenho também uma coluna lá de resenha literária, que é uma outra jornalista amiga minha que faz dentro do meu site. Tem uma coluna sobre a América Latina, que é um jornalista amigo meu que faz. E tenho na quinta, a gente tem um programa chamado Parlatório TV, que é um programa de entrevistas. E eu busco personagens que possam ser úteis para a sociedade, possa passar alguma influência para a sociedade. Quando você começa a trabalhar para você, você vê que pode prestar um serviço, alguma coisa, até na própria rede social. Tá uma chuva, você vai dando um balanço que você pega na rádio, um balanço que você pega com os órgãos oficiais, você vai prestando um serviço, um Twitter sobre trânsito, uma coisa, você vai ajudando, você está no carro. Aí o rádio diz que Boa Viagem está engarrafado. Você já ouviu aquilo ali, já muda o percurso, não deixa de ser uma prestação de serviço. É uma forma de fazer alguma coisa pela sociedade. O jornalismo a gente pode ser visto dessa maneira, né? Eu faço alguma coisa, nem que seja pouco, mas de útil para a sociedade. Eu escrevo alguma coisa que pode formar a cabeça, a opinião de alguém. Então, trazer utilidade para a pessoa.